Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui na TV Brasil e nas emissoras públicas de todo o país. Os resultados ajudaram e depois de 7 anos, o Flamengo volta a ser líder isolado do Campeonato Brasileiro. Cheirinho de hepta, mas na Itália. Calma, gente, é na Itália. A Juventus está próxima do seu heptacampeonato consecutivo. O Barcelona foi campeão hoje na Espanha. E na Série B, 4 times mantêm 100% de aproveitamento depois das 3 primeiras rodadas. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nosso convidado, o jornalista Sérgio Lobo Filho. No estúdio da TV Brasil em São Paulo, mais um jornalista, mais um convidado, é o Paulo Massini. Conosco também no estúdio da TV Brasil, aqui no Rio de Janeiro, outro jornalista, Gilmar Ferreira. Agora eu tenho que dar um tempo aqui, porque está conosco falando pelo Skype. Ele é técnico de futebol, está dirigindo o Shanghai United. É o Alexandre Gama, que está direto da Tailândia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. E conosco, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, desde a Copa de 2002, quando 23 jogadores passaram a ser convocados para a disputa do Mundial, o número de jogadores que atuam no Brasil e que são chamados para uma Copa só fez cair. Em 2002 foram 12 e na última Copa foram 4 jogadores apenas convocados para a Copa de 2014. Por conta disso, o programa No Mundo da Bola de hoje tem a seguinte pesquisa: quantos e quais jogadores que atuam no Brasil serão chamados pelo Tite? Quantos e quais jogadores que atuam no Brasil serão chamados pelo Tite? Você participa pelo facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. Sérgio Lobo Filho, meu xará, prazer em recebê-lo. Começo sempre por quem senta aí no meio. Boa noite. Boa noite, Bocage. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo No Mundo da Bola. Bom, eu acho que o número vai ficar menor ainda, porque eu só acredito em 2 jogadores. No Cássio, que é inclusive um goleiro de confiança do Tite. Eu acho que irão Alisson, no caso Ederson e o Cássio, e o Jeromel, Pedro Jeromel, ou Jeromito, né, para a galera do Grêmio. Acho que só esses 2 que atuam aqui. Muito bem, então. Voto de 2. 2 jogadores foram chamados na Copa de 2006. É o mínimo até hoje, foi em 2006. Lembrando que em 86, dos 22, 20 atuavam no Brasil. Olha como esse panorama mudou, né? Vamos a São Paulo. Paulo Massini, boa noite. Prazer em recebê-lo aqui no programa No Mundo da Bola. Sua opinião para a nossa pesquisa de hoje. Boa noite. Boa noite, Bocage. Boa noite aos companheiros aí, principalmente ao Gilmar, meu ex-companheiro de Rádio Globo. Bom, depende. Se for pensar com a cabeça do Tite, acho que dificilmente vai passar de 2. Na minha cabeça, eu não vejo uma seleção brasileira sem o Jeromel, sem o Arthur. E, no caso, pensando com a cabeça do treinador, com o Cássio, eu levaria os 3. Levaria o Jeromel, levaria o Arthur, joga muito futebol, não pode ficar fora da Copa do Mundo. E o Cássio, porque é goleiro de confiança do Tite. O Vanderlei está jogando mais futebol que o Cássio faz tempo. O ano passado jogou mais, o ano retrasado jogou mais, esse ano continua salvando o Santos, mas entendo a cabeça do treinador. Vai levar o goleiro que ele tem confiança para ser o 3º goleiro, e neste caso é o Cássio. Muito bem, então. De São Paulo, vamos à Tailândia. Alexandre Gama, prazer em recebê-lo, prazer em revê-lo, inclusive. Há muito tempo a gente não se via, né? Você daí da Tailândia deve estar acompanhando o futebol brasileiro com toda certeza. E para você, quem você acha que pode ser chamado para essa Copa da Rússia? Boa noite, Alexandre. Aliás, para você, bom dia, né? Bom dia a todos, é um prazer outra vez estar participando do programa. Olha, pelo que a gente tem acompanhado aqui, Bocage, eu acho que o Cássio, o Fagner, né? O Fagner é zagueiro, o lateral do Corinthians, e pode ser o Jeromel. Eu acho que esses 3 aí podem ser os únicos jogadores brasileiros que atuam no Brasil que podem ser convocados. Fagner, que hoje se lesionou, a gente não sabe a situação dele, se chega a ser preocupante para a seleção brasileira, mas tem o voto aqui do Alexandre Gama, 3 jogadores, o Cássio, o Fagner e o Jeromel. Gilmar Ferreira, já tenho até um panorama aí desenhado. Boa noite, prazer em recebê-lo mais uma vez.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, amigos. Um abraço para o Paulo Mancini, lá em São Paulo. Um abraço para o Gama também. Olha, Sérgio, é exercício de futurologia, né? Se você me perguntasse quais jogadores que atuam no Brasil eu acho que devessem ser chamados, talvez eu mencionasse esses 5 jogadores que foram citados aqui. O Cássio, como terceiro goleiro, o Fagner, lá na lateral direita, porque foi o jogador talvez que atue no Brasil que o Tite mais utilizou, o Arthur, o Jeromel, e eu acrescentaria, esses 4 foram citados. Só os 4. Né? Eu acrescentaria o Luan. Não que o Luan esteja jogando, não o Luan que jogou ontem contra o Botafogo. Mas o Luan pelo todo, pelo conjunto da obra, pelo futuro do Luan. Eu não entendo qual é a diferença, uma pergunta que eu gostaria muito de fazer ao Tite, qual é a diferença entre o Tyson e o Luan? Por que o Tyson e não o Luan? Ele tem essa explicação, eu tenho certeza disso, eu acredito piamente nas ideias do Tite. Mas eu acho que esses 5 jogadores deixariam o Tite confortável perante a opinião pública e em condições de fazer um bom trabalho. Então você votaria em 5 jogadores? 5 jogadores. 3 do Grêmio, né? 3 do Grêmio. O Luan, o Jeromel e o Arthur. E você levaria também o Cássio. E o Fagner, 2 do Grêmio. E o Fagner. Difícil, né? Vamos ver. Bom, Márcio Guedes, nas nossas redes sociais, o Luiz Carlos, esse Luiz Carlos vai ser o último, inclusive, a responder aqui nas redes sociais. O Amarildo de Brasília diz Jeromel, Luan e Cássio, é o voto dele. Só o goleirão do Timão, mas ele não botou o nome aqui, é o Cássio, mas ele não botou o nome dele, né, que está mandando a mensagem. O Devanir de Pardinho, São Paulo, infelizmente só levaria 2, o Cássio e o Fagner do Corinthians, diz ele aqui. Aqui é o Viola de Planaltina, Goiás, dá um grande abraço à nação rubro-negra, mas acaba que não votou. O Ítalo de Boa Vista, Roraima, diz que chamaria o Cássio, o Arthur, o Pedro Jeromel e o Fagner, tá igualzinho aqui o nosso Gilmar Ferreira. O Paulo Mancini, eu incluí o Luan. O Cássio, o Arthur, o Pedro Jeromel e o Fagner. Eu falei Mancini que falou os 4. Perdão, Mancini falou os 4, muito bem. E por fim, Márcio Guedes, eu levaria o Jeromel e o Diego, diz o Luiz Carlos, da Cidade Ocidental. Cidade Ocidental? Cidade Ocidental. Daí eu vou... É uma cola, Márcio? Essa... Gilmar Ferreira deve saber, não? Gilmar é um mapa mundi aqui ao meu lado. Deve ficar em Goiás. Ele sabe Cidade Oriental. Cidade Oriental tá lá o Alexandre então, Gama. Chutar Minas. Errou. O Gilmar te deu uma cola bacana. Goiás. Podia ser Goiás mesmo. Eu falei para você, mano. Ele já deixou saudades lá. É verdade. Estou desconfiado também. Uma bela passagem por lá. Mas diga lá, olha aqui, Márcio. Desses todos aí, se fosse treinador, levaria só 2. O Cássio, que é uma forma muito boa e tal. E o Jeromel, que eu acho um grande zagueiro. Os outros, eu acho que o Arthur está muito verdinho para a Copa do Mundo ainda. Não gosto muito do futebol do Fagner, acho jogador de clube. Prefiro o Danilo, se o Tite levar o Danilo, eu acho que faz muito bem. Então, eu falo só cito os 2, então. Fagner e Jeromel. Cássio e Jeromel. Aí eu volto lá no Mancini, porque o Márcio falou agora da questão do Arthur, dele ser muito novo ainda. Não vale a pena arriscar, Mancini, levar um garoto até para experiência para outras Copas, como já foi feito com Ronaldinho e Kaká, se não me falha a memória, né? E como não foi feito com o Dunga, né? Quando ele olhou para o banco no jogo contra a Holanda, ele tinha o Grafite e companhia, e o Ganso e o Neymar estavam numa grande fase, ok. O Ganso não virou aquilo que a gente achava que poderia, mas o Neymar virou. Então, o Arthur é um jogador excelente, é um jogador que tem o domínio do meio-campo, quase não erra passe, eu acho que deveria ter a chance dele. E o Fagner eu não levaria nem se fosse a última opção. Não gosto do futebol dele, acho um jogador limitado, um jogador para clube, concordo com o Márcio nesse aspecto. E o Arthur, para mim, o Arthur será, ao lado desse menino Maicon do Corinthians, que está indo para o Shakhtar, sem dúvida, se a carreira de ambos continuar do jeito que está, né, se eles não tiverem lesões, se não se esconderem para o futebol, se não tiverem problemas extracampo, eu não tenho a menor dúvida que os dois estarão na seleção brasileira na próxima fase ou daqui a um tempinho. Eu levaria o Arthur tranquilamente. Só para completar meu raciocínio, eu concordo com o Marcinho em relação ao futuro, até próximo do Arthur, porque eu sou fã do Arthur, acho um grande jogador,
Só que no momento, eu acho que o Tite está muito bem servido naquelas posições de meio campo, já tem o esquema todo preparado. Se de repente levar o Arthur, não sei. Acho que tem jogadores que já estão muito mais bem adaptados, não acho que ia falar muita coisa essa Copa do Mundo. De qualquer maneira, se for convocado também, não tem problema. Não tem problema, é uma experiência, é um grande jogador, pode ser até que haja coisa útil para ele e para a seleção. Eu não tenho dúvida que, inclusive agora, com a saída confirmada já do Iniesta do Barcelona, há uma tendência já que o Barcelona requisite o Arthur já após o período de Copa do Mundo, né, quando reabrir, no caso, a temporada de 18-19. E aí, ô Boccagi, na primeira convocação pós-Copa do Mundo, você pode anotar que o Arthur vai estar presente. Saber aqui do Alexandre Gama, você como treinador, Gama, 2 assuntos foram tratados aqui, a questão da confiança do treinador em determinados jogadores, em especial do goleiro. Alguém falou aqui do Cássio, foi o Paulo Massini, do Cássio e do Vanderlei. Isso pesa na hora da convocação, independentemente da boa fase do jogador, o técnico opta por aquele em que ele tem mais confiança? Sim, pesa. É muito importante o treinador ter jogadores até num grupo mesmo de seleção, né, da confiança dele, que ele trabalhou no clube. Acho que o Cássio leva uma vantagem por causa disso. Ele não vai ser o titular vai ser o goleiro da Roma, mas ter ele no grupo vai dar um feedback para o Tite muito bom. Ele sabe que pode contar com o jogador, que é um jogador de confiança. Isso é importante para qualquer grupo, principalmente numa Copa do Mundo. Então, competição curta e precisa de pessoas de confiança do lado para que tudo corra bem. Então, quer algum complemento? Eu quero complementar, sim, 2 coisas. Primeiro, com relação a essa informação do Lobinho, do Arthur, eu não acredito que isso vai acontecer por conta do número de estrangeiros no Barcelona. O Barcelona está tentando arrumar uma vaga para o Mina. Ele está contando com a naturalização espanhola do Soares e depois está na conta, está na expectativa, está na esteira a naturalização do Felipe Coutinho para que o Arthur possa ser incluído na delegação. Então, muito provavelmente, se o Arthur for no final do ano, ele talvez ainda não possa jogar se não tiver essa nacionalização. E a outra coisa que eu queria falar com você, Boccagi, é o seguinte: eu me lembro da Copa de 2006 na Alemanha, o Giovani, que estava numa excelente fase, inclusive no próprio Barcelona, Barcelona, o Giovani dos Santos, Isso. Não conseguiu jogar. Então, Márcio, os 22, 23 jogadores que um técnico leva para a Copa, dificilmente ele chega a utilizar 18. Se utiliza 18, é muito. Então, assim, eu acho que o Arthur, acho que foi o Lobinho que falou isso aqui, ou o Massini, agora não me recordo, poderia, já que é um jogador de talento, já que é um jogador de futuro, eu acho que o Tite ganharia muito em ter no trabalho dele 2 jogadores que já pudessem ter um indicativo de estar numa próxima Copa. Eu acho muito importante isso. Muito bem, então. Então agora é com você em casa. Quantos e quais jogadores que atuam no Brasil serão chamados pelo Tite? facebook.com/no Mundo da Bola Oficial. O nosso WhatsApp é o 21 971489270.